Olá a todos, que tal? Estamos já no nosso segundo dia de meditação. Seguramente este propósito vai ajudar vocês em aprender mais sobre a Bíblia, entender melhor. Vamos ler a Bíblia em um ano. E estes vídeos é para lhe ajudar a entender alguns términos, aclarar algumas coisas, explicar uma que outra coisa para lhe facilitar. E dentro de nossa leitura de hoje, há alguns pontos que eu quero destacar com vocês para lhe ajudar. Primeiramente, não se olvide que sempre que aparecer uma letrita aí arriba, que manda de abaixo para um versículo, se você tem tempo, vá já e lê este versículo, principalmente no Antigo Testamento, que significa que aquele povo, eles usavam o Antigo Testamento e que são também profecias do Antigo Testamento que estão se cumprindo agora no Novo Testamento. Um exemplo claro é este de Isaías, que disse aí: portanto, ele Senhor mesmo os dará uma señal. He aqui, uma virgem concebirá e dará luz a um hijo, e lhe pondrá por nome Emanuel. Então, isso aí está no Antigo Testamento, em Isaías. Então, quando se habla que Maria era virgem e vai agora ter o hijo Jesus, seu hijo Jesus, então se está referindo a cumprimento desta profecia. Pastor, peraí, está falando Emanuel. Gente, Emanuel não é um nome em si. Emanuel significa Deus conosco. Significa que Deus ele iba vir aqui personalmente em carne e está conosco. Isso significa Emanuel, pero o nome de Deus é Jesus. Então seria muito importante você sempre destacar isso. Outro ponto que eu creio que vocês encontraram aí foi o momento que Herodes mandou chamar os sacerdotes e os escribas, verdade? Os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis por o trabalho religioso da religião judaica, não? E eles conheciam das profecias, conheciam das leis. E quem eram os escribas? Os escribas e os sacerdotes conheciam o Antigo Testamento, pero o escriba ele tinha algo em especial. Ele copiava, o trabalho dele era copiar o Antigo Testamento. Mira o que eu separei aqui para vocês sobre os escribas. Em los dias do sacerdote Esdras, se começou a reconhecer a los escribas como um grupo diferenciado. Estes eram copistas de las escrituras hebreias, muito cuidadosos em seu trabalho e lhes aterravam os errores. Eles não erravam. Eles contavam letra por letra, palavra por palavra, leiam em voz alta. E se houver um erro que seja, eles botavam ele papiro e volviam a escrever todo de novo. Eles eram muito dedicados a guardar as escrituras hebreias. Então, eles praticamente tinham em memória a Bíblia. Eles conheciam a Bíblia. Todas as vezes que você encontrar a palavra escriba, você agora vai saber de que se trata. Era quem copiava a Bíblia, mas não era qualquer pessoa que copiava. Eram dedicados, eram pessoas que tinham o máximo cuidado para não ter nenhum erro. Outra palavra que você deve ter encontrado aí também é a palavra circuncisão. Em fim de contas, João Bautista, em seu 8º dia, ele foi circuncidado. E também Jesus, em seu 8º dia de vida, foi circuncidado. A circuncisão era o momento de pôr o nome também nele ninho, não? No momento de circuncidar, ele ninho varão, e então ele recebia um nome. E eu separei um texto aqui sobre a circuncisão para lhe ajudar a entender melhor. Está na Bíblia do Bispo Macedo. Consiste em la remoção del prepúcio, uma piel del órgão del hombre, se remove esta piel, e é realizada em los niños varones, né, homens, de idade de 8 dias. Por isso que tanto Jesus e João Bautista foi no 8º dia. Ele, Senhor Jesus, nasceu e viveu bajo a lei, e sua circuncisão o comprueba. Este ritual era a señal do pacto entre Israel e o Altíssimo. Então, a circuncisão significava este pacto de que Deus sempre sempre tendria uma aliança com os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, e Abraão tendria esta aliança também com Deus. Então, todos os homens descendentes de Abraão tinham que circuncidar-se, cortar esta pele de seu órgão íntimo, e no seu 8º dia, quando uniam a um, para manter esta aliança com Deus. É algo muito sagrado, incluso hasta hoje dia se hace, em alguns judeus hacen isso também. Então, sempre que você ler a palavra circuncisão, você vai encontrar várias vezes, se refere a isso, a cortar esta pele no 8º dia del niño. Jesus lo ha hecho, Juan Bautista também lo ha hecho. Então, são palavras que você vai encontrar algumas vezes e lhe vai ajudar mais a entender sobre a Bíblia, sobre esse tema, ok? Outra palavra que você vai encontrar também é Cristo, não? Cristo é uma palavra que você vai encontrar. E o que significa a palavra Cristo? Deixa-me ver aqui. Aqui está. A palavra Cristo, só para que lhe aclare melhor, porque várias vezes você vai encontrar, Cristo é uma tradução do termo hebreu Messias, que significa ungido.
ok? Cristo significa ungido. Lhe chamavam Jesucristo, que quer dizer Jesus, ele ungido, ou Jesus, ele Messias. Ou bem, em seu uso recíproco, Cristo Jesus, ele Messias Jesus. O título Cristo também se encontra dentro do nome personal Jesucristo e se menciona como um sinônimo de Jesus de Nazaré em la fé cristiana, que lo considerava Salvador e Redentor de los hombres, ele verbo ou palavra de Deus encarnado e ele Hijo unigênito de Deus. Só para que você entenda o que significa a palavra Cristo também, ok? E para lhe aclarar algo mais, Jesus nasceu nos tempos de Herodes, ok? E Herodes não queria perder o poder para ter outro rei, por isso chamou os escribas e também chamou aí os sacerdotes. Então, quando Jesus nasceu, Herodes controlava esta parte aqui. Já separei um mapacito aqui para que você veja. Toda essa parte de verde, aqui está Jerusalém, onde estava o templo que Herodes construiu, e também aqui estava o palácio de Herodes. Aqui estava ele. Jesus ele nasceu mais ou menos a 2 horas de distância. Vou mostrar vocês aqui abaixo em Belém, ok? E então, essa era toda a parte que estava sob o poder de Herodes. Herodes morreu depois e assumiu 3 de seus filhos e se dividiu este mapa neste mapa aqui, ó. Aí quedou dividido, ok? E não conseguimos identificar mais como Galileia e Judeia e Samaria. São as partes principais. Só para que você entenda tudo o que já hemos leído hasta a hora da Bíblia. Começamos a falar de Elizabeth e Zacarias. Elizabeth era estéril e ela se embaraçou por uma promessa, não que o anjo lhe hecho a Zacarias no templo já em Jerusalém. Eles viviam a 2 horas mais ou menos de caminata aqui, em uma cidade, ok? Cerquita de Jerusalém, 2 horas mais ou menos de distância. E então ela se embaraçou. Então, neste meio tempo, também o anjo apareceu allá para Maria. E onde estava Maria neste momento? Maria e José, eles viviam em Nazaré. Eles viviam em Nazaré. Nazaré está aqui ao norte, ok? Aqui eles viviam, Maria e José. Então, quando o anjo apareceu para Maria, disse que Elizabeth já tinha 6 meses embaraçada. Maria era prima de Elizabeth. Então, Maria viaja de Nazaré hasta, aqui são as estradas, observa que essas linhas aqui são as estradas, as rutas neste momento, não? Maria sai de Nazaré e vai quedar 3 meses para cuidar de sua prima, que sua prima já era uma anciana que estava embaraçada. Vê que Maria era uma pessoa muito boa. Então, Maria queda aqui junto com Elizabeth 3 meses. Elizabeth dá a luz e Maria sai a hora da casa de Elizabeth, cerca de Jerusalém, e volve para Nazaré. Maria, neste tempo, tinha mais ou menos 3 meses de embaraço, ok? Passando mais ou menos outros 3 meses aqui em Nazaré com José, o imperador manda fazer um censo. O que é esse censo? Ele conteio da população. Então, José teve que barrar com Maria para Belém. Por quê? Porque José era da cidade de Belém. Sua família era de Belém, assim como também o rei Davi era de Belém. E para a profecia se cumprir, Deus usou o imperador nesse momento para ser censo, porque a profecia era que ele Messias tinha que nascer em Belém, como está escrito em Miqueias, aqui, ó, mira. Pero tu, Belém, Efrata, aunque eres pequena entre as famílias de Judá, de ti me saldrá ele que há de ser governante em Israel. E suas origens são desde tempos antigos, desde os dias de la eternidade. Chévere, não? Muito interessante, verdade? Então, Maria com José viajam de Nazaré para Belém. E neste meio tempo, Maria cumpriu seus 9 meses de embaraço. E aqui nasce Jesus, nessa cidadezinha Belém. Belém também está cerca de 2 horas e meia de caminata hasta Jerusalém. Ok? Depois que Jesus nasceu, você sabe muito bem que Herodes quis matar a todos os ninhos para não perder o poder. Eles vão para o Egito, que está aqui abarrito aqui. E depois eles vão para Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, pero nasceu em Belém. Ele tinha a cultura galileia. Tá vendo aqui? É Galileia. Galileia é toda essa zona aqui, morada arriba. E Jesus cresceu aqui, ele tem a cultura galileia. Pero Jesus é o nascimento de Belém, cerquita aqui de Jerusalém. Trago esse mapita para que vocês consigam entender um pouquinho melhor do que estamos lendo. Está bem? Então, em Juan, quando lemos também hoje dia, eles estavam dizendo, pero ele Messias deveria vir de Belém e não de Galileia. Eles pensavam que Jesus tinha vindo de Galileia, já de Nazaré. Hasta hablam em determinado momento de Nazaré pode ser algo bueno. Então, não. Jesus, ele nasceu em Belém,
pero cresceu em Nazaré. Então, sim, a profecia se cumpriu mais uma vez. Jesus nasceu em Belém, Jesus é da tribo de Judá, Jesus é descendente de Davi, de Abraão, e tudo se cumpre na genealogia. Então, sempre observa o que aconteceu já no Antigo Testamento se cumprindo agora no Novo Testamento. Está bem? Dejo vocês com a meditação de hoje. Espero ter aclarado alguns pontos para que você tenha uma melhor aprendizagem e vamos seguir mais. Que Deus os bendiga e hasta nossa próxima oportunidade nesta mesma fé. Vamos ler a Bíblia em um ano.